Problemas de aprendizagem, parte 1. Você já pensou por que é que algumas crianças têm tanta dificuldade para aprender e outras não? Algumas têm dificuldade em avançar e outras têm mais facilidade? Será que é apenas falta de atenção ou será que tem algo a mais por trás disso? Hoje nós vamos falar sobre os sinais que podem indicar dificuldades de aprendizagem e transtornos, como o TDAH, dislexia, descalculia, entre outros, até mesmo o TEA. Mas isso não é tudo, porque lembrando, é impossível a gente tratar de todas as minúcias desses transtornos em um encontro só, não é? Então, esse vídeo vai ser parte 1. Essas questões não se encerram neste vídeo, fique claro, né? Então, agora a gente vai ver o porquê que isso vai ter que ser dessa forma e não dá para falar tudo hoje. Lennon, solta a nossa vinheta. Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Muito bem. Me contem uma coisa. Você é pai, mãe, educador ou profissional da saúde? Então, esse conteúdo é para você. A gente vai mostrar que informação e empatia transformam vidas e, além do mais, podem ser a chave para o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento pleno das pessoas. Eu não vou dizer nem só criança, tá? Então, se você é pai, mãe, educador ou um profissional da saúde e se preocupa com o ser humano, né? Digamos, no ser humano em toda a sua linha de desenvolvimento. Como diz o mineiro, de mamano a caducano, sabe? Todo o desenvolvimento. Então, esse vídeo pode te ajudar a enxergar o que estava passando meio que despercebido, não é? E aí eu vou te mostrar isso é o mais importante, que essa parte eu acho que é o que você quer, né? O que você espera. Eu vou te mostrar como apoiar e transformar essas realidades. Aí sim, né? A gente escutou a conversa. Muito bom. Ah, lembrando, e por que parte 1? Olha só, porque é inviável nós tratarmos de temas tão importantes num encontro só, nem de longe, isso não dá, né? Então, vem comigo e comece a entender quais são os sinais e vamos descobrir os caminhos. Sabe, gente, vocês sabiam que milhares de pais estão buscando soluções para dificuldades de aprendizagem dos seus filhos? Então, aqui nesse primeiro vídeo, desta nova série, que nós estamos começando hoje uma série sobre essas questões de problemas de aprendizagem, a gente vai explorar quais são os sinais mais comuns que costumam acontecer e te mostrar quais são os transtornos mais buscados, ou os que mostram mais diagnósticos atualmente, e também mostrar caminhos práticos para apoiar esse desenvolvimento educacional das crianças, combinado? Então, nesse encontro de hoje, o primeiro dessa série sobre problemas de aprendizagem, você vai entender o quê? Você vai entender de uma forma acessível, não extremamente científica. Às vezes, eu vou dizer algum conceito, enfim, mas eu vou falar de uma maneira que fique palatável, entendível, tranquilo para você, né? E principalmente vou falar de uma forma acolhedora, como a gente sempre gosta de fazer, acolher você e trazer você aqui para esse nosso ambiente de receptividade e empatia. E também eu vou te contar como é que são os sinais precoces, as diferenças entre as dificuldades de aprendizagem e transtornos específicos, né? Então, nós hoje vamos começar por alguns deles, mas não vou me aprofundar tanto neles, tá? Então, assim, como é a parte 1, vocês vão acompanhando o vídeo e vão vendo como é que vai ser essa sequência, combinado? Então, transtornos específicos como dislexia, TDAH, disgrafia, descalculia, e ainda um bloco especial que eu vou dedicar a falar um pouquinho mais do TEA, que tanto se diagnostica e se fala por aqui. A gente está chamando essa série de problemas de aprendizagem, né? E falar sobre eles. E aí, tem algumas palavras que se modificam dependendo da maneira como a pessoa quer falar a respeito. Então, por exemplo,
ao invés de. Eu falo problema de aprendizagem, porque aí a gente está falando de tudo, né? Eu pego todos os transtornos, pego os déficits, pego todas essas coisas e até as dificuldades, né? Que uma coisa é a dificuldade, outra coisa é transtorno, outra coisa é déficit. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas são o quê? São obstáculos que uma pessoa enfrenta quando ela tenta adquirir conhecimento e ou ler, ou escrever, ou fazer cálculos, enfim. Então, deixando claro que elas não estão relacionadas à inteligência ou à cognição exatamente, mas sim à forma como o cérebro processa estas informações para elas chegarem a virar conhecimento. Muito bem. Então, essas dificuldades, elas podem se manifestar de várias formas, né? E também em qualquer fase da vida escolar. E variam de leves a intensas. Então, e também podem ser temporárias, sendo dificuldade, ou persistentes, sendo transtornos, dependendo da causa e do tipo, ok? Então, dificuldades ocasionais e dificuldades específicas. O que são dificuldades ocasionais? De que tipo elas são? Né? São as dificuldades cujas características principais são obstáculos temporários no aprendizado. Quais são as causas disso? Então, são fatores externos, o ambiente escolar, a família, a saúde. Então, se eu tenho essas questões acontecendo, por exemplo, fatores do ambiente. Então, se é um ambiente disfuncional, isso vai interferir na aprendizagem, sim. Vai interferir porque não há condições ambientais para que o indivíduo possa deslanchar no seu processo de aprendizagem. Ambiente escolar. Muitas vezes, o ambiente escolar pode estar comprometendo alguma coisa que bate no emocional deste aprendente, e aí haverá alguma alteração. Pode ser, por exemplo, uma falta de empatia por parte do professor, ou aquela coisa assim, sabe, quando o santo não bate? Alguma coisa desse tipo assim. Está tendo algum desacerto, né? Algum desalinhamento nessa inter-relação. Ou por questões de saúde. Todas essas questões que a gente falou podem ser superadas com apoio. Então, assim, por exemplo, vamos falar na questão da saúde. A criança se acidentou com o skate, e aí ela vai ter que ficar de gesso, quietinha, um mês, e aí ela não vai frequentar a escola. Então, quando ela volta, ela vai estar com dificuldade. Isso se resolve, dá para superar com apoio. Aí a turma está indo assim, ela foi assim porque ela está machucada, mas depois a gente faz um processo de apoio e aí ela traz ela para junto do desenvolvimento da turma e vai embora. Não tem problema. Então, essas são dificuldades ocasionais, que podem acontecer, mas podem ser sanadas, tá? Agora vamos lá para os transtornos específicos. Aí sim. Quais são as características principais dos transtornos específicos? Aí já nós vamos falar que são condições neurológicas que afetam diretamente o processamento das informações. Fatores internos e qual é o prognóstico? Fatores internos podem ser a genética e pode ser questão do neurodesenvolvimento. E qual que é o prognóstico? Requer intervenção especializada. Eu vou voltar para essa questão dos fatores internos. Quando a gente fala da genética, é algo que já vem com o indivíduo. Os fatores do neurodesenvolvimento é assim, tudo em nós, quando nascemos, está pronto para funcionar. A criança saiu, tirou a placenta, o médico dá aquela batidinha na criança, né, para ela chorar, ou seja, não é que é para ela chorar, é para ela receber o oxigênio pela primeira vez. Ressalto aqui que é uma dor insuportável. Cientificamente, é uma dor similar à dor do parto, né? Ela nunca recebeu o ar diretamente, só aquilo causa uma dor, e é por isso que ela chora, não é por causa do tapinho, porque ninguém estapeia o bebê, não é verdade? Então, a partir daí, sistema digestório, circulatório, está tudo funcionando. Só o que está para ser em potencial está
toda a capacidade cerebral, mas ela precisa ser desenvolvida. Para isso, é que a educação infantil é tão importante. Por quê? Porque ela trata, em todas as suas propostas, desafios e atividades, inclusive no convívio com o grupo pela primeira vez, ela trata exatamente do desenvolvimento neurosensório motor. Então, é preciso se atentar para isso. Então, se a criança já traz latente alguma questão, e esse desenvolvimento, nesse desenvolvimento, né, neurosensório motor, não se percebeu alguma questão que não está fluindo bem, este problema vai se avolumando com questões, e aí eu falei anteriormente que ele pode se manifestar em qualquer fase escolar, mas pela prática que eu tenho de 30 anos de clínica neuropsicopedagógica, eu sei que tem dois divisores de água nesse sentido. Se vai empurrando com a barriga, digamos assim, até o terceiro ano, aí estoura. Por quê? Porque os conteúdos, porque a exigência, porque tudo muda no ingresso do terceiro ano. Hoje, atualmente, né, como a educação infantil foi modificada, tirou-se aquilo que se chamava de pré, então a criança vai do infantil 2 ou jardim 2, ela vai para o primeiro ano. E isso é uma análise para um outro vídeo, mas não é o melhor, porque ela vai precocemente para uma solicitação de aprendizagem que vai puxar muito dela. E é aquela coisa que eu sempre falo, plantar alface de manhã, querer comer a salada na hora do almoço, não dá. O cérebro tem um time para começar a entrar no seu funcionamento pleno, anatomicamente e funcionalmente. Então, toda essa parte neurosensório motor, ela precisa ser trabalhada, porque se houver falha nessa parte, mais adiante ele vai claudicar, vai parar, no momento em que for solicitado para as coisas onde não houve desenvolvimento, a criança vai começar, então, a apresentar alguns... aí os déficits vêm à tona, os transtornos são mostrados. Então, assim, geralmente, eu recebia muito na clínica crianças na idade de 9 anos, que é onde há essa cisão, porque vem outras solicitações, a parte de abstração na área de matemática, né, ela se torna um pouco mais complexa, a parte de estruturação, interpretação de texto, estruturação da leitura, né? Tudo isso no terceiro ano já é diferente. Vinha uma coisa meio que materna, não é? Até o segundo ano. Já do segundo para o terceiro já se pode sentir isso daí. Se, apesar disso, e ainda assim, vamos fazer empurrando com a barriga até o sétimo ano, aí sim, aí nós temos o problema da evasão. Por quê? Porque aí o problema já ficou grande. Porque o que era antes ter que ser percebido na educação infantil não foi. Foi continuando até o terceiro ano. Mesmo assim, vamos deixar, porque vai passar. Não, isso não, meu marido era assim também. Quantas vezes eu escutei mãe falar isso daí, né? Então, não vai passar. Porque eu já alerto para vocês o seguinte: não existe, isso não é uma desesperança, hein? É uma constatação científica. Não existe ex-disléxico, ex-TDA, ex-TEA, não tem isso. O que existe, sim, no atendimento específico, especializado, nós damos ferramentas para que esse indivíduo se saia bem naquilo que ele melhor sabe fazer, com e apesar do que ele tem, o seu déficit, ou seja, o seu transtorno. Não importa. Né? Esse é o nosso trabalho, né? Fazer isso ficar melhor. E isso é viável, é possível. Mas não existe essa condição de ex, tá certo? Então, isso fica bem claro. Quais são as dificuldades ocasionais, gente, que eu estava falando anteriormente? Elas podem surgir, essas dificuldades ocasionais, por mudança de rotina, problemas emocionais, falta de estímulo, que mais? Metodologias inadequadas. Por exemplo, uma criança que muda de escola e apresenta queda de rendimento por insegurança. Eu me lembrei claramente
de quando a minha filha se mudou para os Estados Unidos, meu neto tinha 6 anos, ele tinha acabado de ingressar no segundo ano. E ele se foi no início, dos primeiros dias de março, primeira semana de março. Chegando lá, o ano escolar estava na metade. Então, ele não poderia ingressar na metade do segundo ano. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer o segundo semestre do primeiro ano, novamente. Só que, assim, foi um pânico geral na torre, porque ele achou que ele ia passear só, ele era pequenino, ele não conseguia compreender aquilo. Para onde ele estava indo? Ele estava indo só para Disney? Como é que era o negócio? Então, esse caráter definitivo ele não conseguia processar ainda, não tinha essa capacidade de abstração. Então, ele vai para um lugar onde ninguém fala a língua dele. Ele vai para uma escola onde ele não consegue se comunicar com os amigos e ele nunca teve dificuldade para fazer amigos. Então, assim, sinceramente, eu tiro meu chapéu para esse cara, porque ele levou um celular velho, ele só tinha isso daí. Ele foi atrás de programas, enfim, que ele começou a aprender, e ele assistia desenhos, tudo em inglês. E ele ficava prestando atenção no gestual e como aquilo poderia corresponder com a. Enfim, uma coisa até engraçada que a professora tinha chamado a minha filha para dizer: olha, ele está assim, não está conseguindo se encaixar, porque ele está, às vezes, até. A gente percebe que é um xingamento, mas é em português, a gente não entende o que ele está falando, mas ele fica muito bravo. Claro, gente, meu Deus. Ele foi tirado de tudo, né? Do ambientezinho dele e tudo mais. Olha, mas não deu 7 meses, 8 meses, esse menino já estava voando, falando, sendo bilíngue, né? Ah, não, porque a criança tem facilidade de aprender. Gente, são 2 locais cerebrais diferentes. A língua materna é num lugar, todos os outros idiomas é numa outra região do cérebro. Então, ele desenvolveu essas 2 áreas e se tornou um gifted children, ou seja, uma criança com habilidades, quer dizer, foi percebido, ele já era assim, com habilidades destacadas, né? Ele tinha um desempenho acima da média. E aí ele foi para um programa lá que se chama de Gifted Children. Se ele se mantiver nesse programa, e graças a Deus ele se manteve, ele já está no ensino médio agora, ele poderá escolher a universidade que ele quer cursar. Muito bem. Então, isso é uma questão de mudança radical e que a criança pode apresentar um bloqueio mesmo. Às vezes bloqueia de verdade. Parece que ela tem algum problema e, na verdade, não tem. Então, isso é um problema ocasional, que já foi resolvido, né? Enfim. Agora, nos transtornos específicos de aprendizagem, são condições persistentes. Como eu disse, não existe ex-disléxico, né? Então, nesses transtornos persistentes, nós temos todos os Ds da vida: dislexia, desortografia, descalculia, disgrafia, TDAH, TEA. Bom, esses são os mais conhecidos, ok? Então, existe diagnóstico clínico, sim, e um acompanhamento multidisciplinar, se for o caso. Quando é o caso de ser um acompanhamento multidisciplinar? Por exemplo, no caso do TEA, vou dar um exemplo aqui só disso. Uma criança com um transtorno do espectro autista, mas que ela é não verbal. Existe solução para isso? Existe. A não ser que seja aquele TEA que a gente falava antes, aquela coisa que se imaginava, mas o TEA não é nada disso, né? A menos que seja um caso gravíssimo. Então, essa criança precisa primordialmente se comunicar, porque a família não é eterna e ele vai precisar viver e ele tem que se comunicar. Então, se houver condições, se não tiver nenhum problema no palato, na consciência fonológica que precisa ser trabalhada, nem fonoarticulatório, está tudo bem, ele só precisa aprender a falar. Então, isso é sanável. TDAH, a gente vai falar hoje sobre o TDA com ou sem o H. Então, a gente fala, não, tem que prestar atenção, tem que ter foco. Ok, atenção é foco, realmente. Então, por exemplo, eu estou com foco aqui na minha câmera para falar com vocês, certo? Então, mas
Se eu vejo que tem um céu bonito aqui na minha frente, e aliás ele está me tentando várias vezes, porque está bonito mesmo, então assim, o meu foco já mudou. Então, atenção não é foco. Então, vamos lá. O que precisa? Atenção é foco, mas concentração é permanência, certo? Então, é importante essa questão aí. Não vamos... Porque a gente fala, não, precisa ter foco, precisa ter atenção. Não é foco exatamente, porque o foco pode ser mudado, né? O que a gente precisa é concentração, ainda que seja aos pouquinhos. Então, a criança pequenininha, ela tem um foco atencional bem curtinho, né? Você vê que ela pega um brinquedo, ela solta, depois ela já quer outro, e aos poucos, isso é uma capacidade treinável, vamos entender isso. Ninguém nasce com a capacidade de concentração já, uhul, não. É uma capacidade treinável. Então, assim, treinar ouvindo histórias, treinar para que ele conte histórias, para que ele se expresse. Então, dá essa oportunidade. Então, no caso do TEA, pode haver modificação? Sim, pode. No caso do TDA, pode, e a gente vai dar ferramentas, instrumentalizar esse aprendente a isso, certo? Então, e no caso do multidisciplinar, por exemplo, essa criança só precisava da fono de fala, mas ela está claudicando um pouquinho na aprendizagem. Tá, então ela vai para uma terapia neuropsicopedagógica, ok? Bom, por que identificar cedo é muito importante? Aliás, mais do que importante, é essencial. Quanto mais cedo a identificação seja precoce, isso é um divisor de águas no desenvolvimento da criança. Por quê? Porque evita agravamento, evita baixa de autoestima. Quanto mais tempo sem apoio, maiores os impactos emocionais que a questão vai trazer para esse indivíduo. Entende? Então, porque se detecta precocemente e for bem delineado e analisado, avaliada essa dificuldade, esse déficit ou esse transtorno, permite uma intervenção mais eficaz, com estratégias específicas para aquele caso e personalizadas que funcionam melhor para este indivíduo. Eu ressalto aqui que, pela nossa prática e por aquilo que se aprende e ensina na neuropsicopedagogia, não existe uma receita. Olha, todo TDA você vai trabalhar com essa listinha de coisas aqui. Não existe isso. Tá? Então, assim, por isso que existe o estudo de caso, quando chegar na mão do profissional. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ter casos em que eu estou trabalhando com o aprendente e aí me vem uma forte tendência por problemas emocionais. Então, eu converso com a família e digo, olha, no momento, a questão comportamental dessa criança está interferindo muito no trabalho que nós estamos fazendo. O que a gente precisa? Eu preciso que ele passe por terapia cognitivo-comportamental por um tempo, e depois a terapeuta vai me dizer quando pode retornar para mim. Então, é isso. Então, às vezes, podemos trabalhar ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a criança está conosco na clínica e pode estar também fazendo alguma atividade para o seu desenvolvimento motor, né? Ela pode estar com a psicomotricidade, com a psicopedagogia, e bacana quando a gente tem as duas formações, porque daí a criança não fica também com tantas pessoas em atendimento, que isso não é muito legal também. E o que mais, gente? Além desses aspectos que eu estava falando. Vai fortalecer a autoestima, claro, porque as crianças compreendidas e apoiadas, elas se sentem mais seguras, mais motivadas, entende? Quem é que não gosta de se dar bem quando faz alguma coisa, não é? Ninguém faz alguma coisa, toma uma atitude para fracassar. Não, ninguém gosta disso, né? E na medida em que essas intervenções vão acontecendo e essa criança vai ficando mais instrumentalizada com várias coisas, vai facilitar o que? A adaptação escolar dela. Professores podem, sim, ajustar as estratégias e os recursos para poder fazer com que essa questão toda flua melhor, né? Então, como é que a gente vai perceber isso? Tem sinais de alerta, minha gente. E quando a gente tem bastante tempo, né, de clínica, esses sinais de alerta, quando a gente vai fazer a anamnese, eles já começam a pular que nem pipoca na panela, sabe assim? Então,
Dificuldade, por exemplo, persistente em ler e escrever. Dificuldade em manter a letra, o texto que está escrevendo, alinhado na folha, né? Vai muito para a direita, vai aumentando o tamanho, ou vai fazendo muito escrita, uma escrita muito pequenininha. Desatenção, agitação frequente, constante, ou esquecimento constante. Lembra que eu falei que atenção é foco, concentração é persistência? Porque não está tendo permanência. É por isso que dá esse desalinhamento. Baixa a autoestima, aí começa a vir a resistência para a escola, aí começa a falar que está com dor, que está com dor de barriga, que não quer ir para a escola porque não está se sentindo bem. Não é por aí. Ele não está se sentindo bem emocionalmente. E também apresentando dificuldades para fazer tarefas simples, né? Então, como é que a gente busca o atendimento correto? Todo mundo tem que ir para o psicólogo? Não. Nós temos que ter uma observação cuidadosa por parte da família e por parte da escola. Hoje em dia, a gente tem que, nas escolas, muitos professores estão fazendo formações de maneira a detectar isso um pouco mais cedo. Formações em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, enfim, né? Então, a primeira coisa que se quer é mandar uma avaliação neuropsicopedagógica. Esse é o primeiro passo, porque está apresentando problemas de aprendizagem. Ninguém está falando exatamente de comportamento, porque se for um comportamento alterado, aí primeiro a terapia cognitivo-comportamental. Depois a gente vai para as questões de aprendizagem, ok? Se não estabilizar essa parte, se não estabiliza o emocional, o cognitivo fica muito minimizado e maximiza o emocional, certo? Então, aí vai para o encaminhamento dos especialistas, que poderá ser um psicopedagogo, conforme o caso, poderá ser um fonoaudiólogo, e a gente tem especialidades dentro das especificidades profissionais, tá certo? Então, tem fono de fala e fono de audição, por exemplo. Tem terapeutas que são mais especializados em determinados transtornos. Então, dependendo daquilo que for feito no estudo de caso, após a anamnese, aí esse encaminhamento tem que fluir bem. Então, aí vai surgir um plano de intervenção personalizado. Então, gente, no panic, sem pânico, tem como a gente sair das coisas indo pelo caminho certo, né? Muitas vezes acontece, às vezes, da criança passar por 1, 2, 3 profissionais, e aí quando ela chega para você, nossa, ela já está exausta, ela fala, nossa, mais um e não vai me ajudar em nada, né? Então, e eu já encontrei resistência desse tamanho. Pessoas chegando para mim na clínica e falando assim, olha, professora, é o seguinte, você é a última esperança nossa, porque ele já passou nisso, naquilo, então olha a responsa, né? Nossa, parece que naquele momento põe um King Kong aqui nas minhas costas para dizer, olha, dá conta disso aí, né? Então, a gente tem que evitar esse estresse, principalmente, não é principalmente para a criança, mas notadamente porque ela não tem muito recurso. Por exemplo, ela começa um atendimento neuropsicopedagógico, e aí a família, por alguma razão, acha que aquilo é menos importante e tira. Ou seja, ela já fez o vínculo, ela já estava em processo, cortou um processo, você não cortou só o atendimento, entende? Então, muito carinho, muito respeito com essa criança que começou num processo de atendimento, né? Porque é um ser humano que tem sentimentos e, principalmente, ela está lá embaixo. Porque ela se sente, ela não está fora da casinha. Ela não está conseguindo, porém ela se percebe não conseguindo. É diferente do que está fora da casinha, não é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Já falei dos ocasionais, agora a gente vai falar especificamente dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, neste item estão inclusos, eu vou falar dos principais, vou citar os principais agora, né, e falar alguma coisa deles nessa parte 1. A dislexia é conhecida, né, por ser uma dificuldade de leitura, confusão de letras e de sons. E
todas essas questões que eu estou falando aqui, elas são mais, todos os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são acontecem majoritariamente nos meninos, no sexo masculino. Isto é uma coisa de feminismo? Não. É uma coisa que a ciência ainda não tem o dado total disso aí, mas é para eu dizer para vocês, olha, cientificamente, assim, 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 ainda não temos isso, né? A neurociência está nesse trabalho intenso para saber isso. Sabemos que a conformação da cognição masculina e feminina é diferente. Testosterona não é progesterona e por aí vai. Então, havendo essa questão aí, a gente precisa, logicamente, se o problema é esse, especificamente esse, foi detectado, ok, a gente pode trabalhar com a psicopedagogia, com a neuropsicopedagogia, melhor ainda. Descalculia é a dificuldade com números, operações e principalmente lógica matemática. Se falta lógica matemática, falta lógica como um todo. Falta capacidade de síntese. Mas aí, para você diagnosticar a descalculia, tem a seguinte questão: às vezes o problema não está nos cálculos, nas operações, nos números, está na interpretação do enunciado dos exercícios. Então, quando a gente falar de descalculia especificamente, eu vou entrar nesse mérito. Disgrafia, pelo menos na escrita, uma escrita confusa, não legível, uma incoordenação motora, enfim, essa é a disgrafia. TDAH é uma atenção desperta, impulsividade, com hiperatividade ou não. E o TEA, ele vai comprometer algumas coisas, mas não tem também, de modo algum, isto não é um decreto, minha gente, não é uma lei, vejam bem, porque cada caso é um caso. Então, tem crianças que têm problemas com a comunicação verbal? Sim. Interação social? Também. Padrões restritos e repetitivos, hiperfoco, comportamento, enfim, isso vai variar conforme o nível, né? Que agora a gente fala em níveis, não de grau. De leve, moderado, né? Até mais intenso, tá? Por isso que é o termo espectro, porque todos eles têm níveis, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são condições que surgem durante o desenvolvimento infantil, como a gente falou lá atrás, e vão afetar o funcionamento do cérebro e vão impactar exatamente a área, algumas áreas, cognição, comportamento, linguagem, habilidade social, habilidade motora, né? Olha lá a importância da educação infantil, né? A gente potencializar essa questão do desenvolvimento neurosensório motor. Então, isso vai se manifestar, como a gente falou anteriormente, nos primeiros anos da escolaridade formal, ok? Então, vamos lá nesses mais falados, mais diagnosticados. A dislexia. Então, o que acontece na dislexia? Majoritariamente é em meninos, mas eu me lembro agora do caso de uma menina, especificamente, porque uma característica do disléxico é eles não conseguem perceber a sílaba tônica. É muito incrível isso, né? Então, eu estava atendendo uma menina, acho que ela tinha por volta de uns 10 anos, e ela sim tinha dislexia. E aí, assim, ela tinha que ler uma frase, né? E aí, uma das palavras era indígena. E aí ela dizia indígena. E aí eu calmamente dizia para ela indígena. Então, assim, aquela coisa da palma a gente pode usar, enfim, várias técnicas. Indígena. Né? Você ressalta a sílaba tônica. E por aí vai. Ela pode também confundir as letras com a posição no espaço. Imagina, segue a minha imagem aqui, que eu estou tentando passar para vocês mentalmente. Pensa na letra minúscula, letra D de dado, B de bola, Q de queijo e P de pato. A posição no espaço é que muda, percebe? Então, é muito fácil que elas confundam isso. Então, troca na escrita. Na fala, é por causa do som. Troca o V pelo F, o B pelo B, né? Meio cebolinha, assim. Ou então, inverte a palavra. Para escrever sol, escreve LOS, ao invés de
S-O-L, escreve L-O-S. Então, essas inversões, ele vai que vai, mas nem percebe que está fazendo isso, entende? Uma outra coisa que acontece é a leitura lenta e com muito esforço. Nós temos a brilhante ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia, hashtag fica a dica, um dos recursos que a gente usa em clínica é algo que a ABD até fornece, pode comprar por lá pela internet, são umas réguas que a gente vai, por exemplo, na leitura, a régua tem um buraquinho no meio, um buraco assim na horizontal, né? De modo que você vai descendo a régua e só aparece linha por linha. É um dos recursos que a gente usa em clínica, né? Então, aí a gente evita essa omissão de letras e melhora essa dificuldade de compreensão, porque tem que ser aos poucos, né? Dificuldade da escrita, nossa, muitos erros ortográficos, né? A leitura fica desorganizada por conta dessa questão. Quem assistiu Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, aquele filme indiano de Bollywood, é lindo, gente. Quem já assistiu, vale a pena assistir de novo. Eu já assisti umas 5 vezes. É a história de um menino disléxico, e eu não vou falar mais do que isso, porque daí o spoiler fica ruim, né? Você só encontra, acho que no YouTube, esse vídeo. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, porque vocês vão sentir a pressão do ambiente familiar, vai sentir a pressão do ambiente escolar e também perceber como é que este indivíduo disléxico, esse aprendente disléxico, se sente em relação a isso, né? Então, pode haver até nesses casos, não só da dislexia, em que acontece de ter um transtorno e em comorbidade com mais um outro. Conforme isso não for detectado precocemente, essa comorbidade tende a aparecer, tá? Ok? Dislexia, meio assim. Eu estou dando um panorama geral, lembrando que é parte 1 hoje. A descalculia já é um transtorno específico em relação aos problemas da matemática, mas não está relacionado à inteligência, volto a dizer, tá? As crianças que têm dificuldade com os cálculos, elas podem ser extremamente criativas, mas de outra forma. Elas são verbalmente muito capazes, elas apresentam dificuldade persistente, sim, quando é a questão de número, cálculo e lógica matemática. Mas eu alerto que, quando a gente faz o estudo de caso, a gente tem que prestar muita atenção se realmente essa está conseguindo interpretar o enunciado dos exercícios, né? Aí é diferente. Então, uma coisa é a dificuldade com os números, outra coisa é ela estar com dificuldade de interpretar o que precisa fazer. Porque na medida que ela entendeu, ou seja, o entendimento de uma questão, de um desafio, de um exercício, um texto bem elaborado, é um disparador das atividades cognitivas. Na medida em que ele entende, ele fala, entendi, tá, então é isso, assim, 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 e vai. Pronto, entendeu. Fez a sinapse e pronto, entendeu. Acontecem várias coisas, né? Às vezes, se é mesmo uma calculia, que não é relacionada à interpretação dos enunciados, ela tem dificuldade de reconhecer números, quantidade, que o 5 é mais do que o 3. Por isso que, lembrando de Piaget agora, a gente diz que trabalhar, e Montessori, claro, trabalhar com material concreto é o melhor caminho. A gente sempre deve começar pelo concreto, né? Tipo um material dourado, torre rosa, escada marrom, enfim, vários materiais que fazem com que o indivíduo perceba a quantidade, a diferença, a equiparação. No material dourado, a gente tem barrinhas de 10, barrinhas de 100 e barrona de 1000, que é um dadão, assim. Então, ele pega as unidades, né, que tem as unidades também, e ele vai fazendo a correspondência, tira tanto, junta tanto, quer dizer, é um encantamento que eu, particularmente, todo qualquer psicopedagogo tem pelos nossos materiais, né? E a criança adora, adora. Eu tive essa experiência tanto com meu neto mais velho, como pude ter lá com a minha netinha, que agora já vai entrar oficialmente, né, para o Jardim 1, vai ter até uniforme, né? Eu estou orgulhosa que hoje vai ter essa reunião lá na escola dela, e ela já está, assim, super correspondendo, sabe? Mas o quê? Ela não, o tablet na mão dela é um negócio assim, eventualíssimo. Ela brinca com todos os brinquedos, sim, ela brinca. Eu levei um material para ela que são pranchas de feltro e tem um carrinho com uma pista. E ela corre a pista pela setinha, ela vai com o carrinho, ó,
fazendo a posição da letra certinha. Então, ela já está começando a brincar com essas coisas aí. Outra coisa que acontece na descalculia, né? Pode saltar números, e aí há aqueles enganos que fazem com que o professor de matemática penalize essa criança, né? Mas não é isso, ela não está conseguindo, né? Ela pode não entender, às vezes, o valor posicional. Então, eu quero dizer com isso que, por exemplo, o 21 é diferente de 12, e para ela não faz tanta diferença. Uma coisa que não é lógica nesse caso, por exemplo, eu já vi criança inconformada de achar que, por exemplo, como que leão, né, uma palavra tão pequenininha, é o nome de um bicho tão grandão, e formiga é o nome de um bichinho desse tamanho, né? Então, são coisas que não têm muito parâmetro para eles, né? Dificuldade de resolver problemas simples na vida prática, né? Mesmo com instruções claras, não tá funcionando. Então, a gente precisa saber como trabalhar isso, né? E aí, o que isso vai gerar, minha gente? Por muito tempo, uma ansiedade enorme. E a ansiedade provoca estresse, e estresse bloqueia a cognição e atrapalha muito o emocional, ok? Em todos esses casos, tá? Não é só na descalculia, não. A disgrafia é um transtorno específico da escrita motora, ok? Da organização gráfica das palavras, tá? Então, a criança com disgrafia, ela sabe o que quer escrever, mas na hora que ela vai fazer, que ela vai escrever, realmente, sai aquela coisa desorganizada. Então, isso, minha gente, não tem relação com preguiça, não é uma criança desorganizada, bagunceira, não, não é. A questão é que é uma dificuldade neurológica que exige acolhimento e estratégias específicas, ok? Quais são as características principais? São as que eu já falei: letra ilegível, às vezes tremida, às vezes desproporcional, né? Ela começa de um tamanho e depois vai aumentando, conforme ela precisa escrever mais, principalmente esse desalinhamento acontece. Dificuldade de manter as palavras na linha, né? Não, parece que as linhas se apagam, entende? Parece que está escrevendo num papel em branco. Ou pressão excessiva no lápis, né? As crianças de hoje, as pessoas, adolescentes de hoje, nem sei se sabem o que seria o carbono, né? Mas é como se pusesse carbono da primeira à última página, e aí você vai lá na última página e o sinal da escrita está lá. Então, isso é problema não só nesse sentido, mas é um problema motor também, porque quando a criança aperta muito o instrumento de escrita, ela está pegando tonos que vêm aqui desde o ombro, e aí começa a prejudicar a postura, uma série de coisas. Então, a gente precisa cuidar, tá? Às vezes até rasga o papel de tanta força que faz para tentar escrever o certo e não consegue, né? Às vezes, dificuldade de escrever pelo ditado, porque não está. Será que ela está ouvindo bem? A gente tem que garantir isso primeiro. Ouvindo bem, está enxergando bem? A coordenação visomotora está boa, porque às vezes a gente põe algum modelo, alguma coisa no quadro, alguma palavra, né, um cartaz, alguma coisa, e pede para a criança reproduzir no papel. Se ela não estiver enxergando bem, ela não vai conseguir, né? E se a visomotora não estiver boa, ou seja, ela olha lá, quando ela vem para cá, ela já esqueceu o que estava lá exatamente, perde alguns detalhes. Tudo isso faz parte da disgrafia, né? Ortografia meio confusa, mesmo conhecendo a regra, ela troca a letra ou omite. Então, vai escrever caneca, escreve caca, e o né faltou. Ela não viu, comeu, né? Quando a criança apresenta dor ou cansaço para escrever, sempre que ela puder, ela vai evitar atividades que envolvam a escrita. Isso é fato. Começa a evitar muito e fala, opa, tem coisa aí, né? E um negócio que a gente precisa lembrar. Eu pergunto para vocês, porque essa é uma questão que eu até coloco para mim, sabe? Você se lembra quando você lia livros um atrás do outro? A gente sempre está indo atrás de estímulos externos, isso interfere também, tá? Quando a gente falou do excesso de telas no encontro passado, você vive procurando estímulos no exterior, ou seja, fora de você, e aí você não fica com você mesmo. Aí essa falta de persistência começa a acontecer, você não permanece em alguma coisa, você tem que ficar clicando no celular, então você tem a mesma coisa, tem que ficar clicando aqui no cérebro, e aí
né. Então, assim, aquilo que se aprende, aquilo que se proponha a ser ensinado, precisa ser extremamente envolvente, significativo, porque se não for significativo, eu não quero fazer. Para mim não tá dizendo nada, então eu não entendo por que que eu estou aprendendo isso. Então, sem significação não tem aprendizagem, né. O TDA e o TDAH. Quando é que o cérebro isso é quando o cérebro tem outro ritmo, entende? Lembrando, gente, nenhum desses transtornos do neurodesenvolvimento é doença, por favor. Não são doenças, são transtornos ou déficits, não são doença. De maneira nenhuma, criança disléxica, descalcúlica, com TEA, com TDA é doente, de maneira nenhuma. Né? Doença é um negócio que envolve imunidade, que envolve um machucado, ou envolve sei lá, as doenças da infância, que hoje são evitadas pelas vacinas, mas às vezes a criança até tem, né? Então, essas coisas sim, mas caso contrário, é, é quando o cérebro ele tem outro ritmo, é diferente. Então, o transtorno, ele acontece porque ele é um transtorno, sendo um transtorno de neurodesenvolvimento, ele vai afetar aqui o quê? Essa questão da atenção, né? Da atenção seletiva, digamos assim. Porque a atenção ele até tem, mas ela pula de uma coisa para outra. Então, eu estou atenta aqui, por exemplo, eu sou um TDA, uma TDA. E aí eu estou atenta aqui e tal, passou um avião, um pássaro voando baixo aqui na cara da minha janela, eu já mudei meu foco. Então, isso é muito comum, muito comum. Então, no caso do filme que eu citei para vocês, o garoto tinha dislexia com o TDA em comorbidade. Isso é muito comum acontecer, tá? Mas continua assim, tendo solução, ok? Os principais sinais a gente praticamente já meio que sabe, né? Essa desatenção constante, dificuldade de manter o foco, ou seja, dificuldade de ter essa permanência, né? Perder objetos com frequência, não conseguir se organizar no espaço físico e pode ter até um pouco de impulsividade, ou seja, querer resolver aquilo, mas aí que mais ela se atola naquilo. Então, a gente sempre, para trabalhar isso, começa trabalhando o exterior. Organizando o ambiente, organiza também o cérebro. Agora, com hiperatividade, se for o caso, né, a inquietação física ela é incontrolável, porque é transtorno do neurodesenvolvimento, é uma coisa neurológica, não tem como, né? Mexer as mãos, os pés, levantar constantemente, e sensação de estar a 1000 por hora, e fala com um amiguinho, fala com o outro, e aí ela acaba transformando o ambiente de aula, né? Dificuldade de seguir instruções, porque você falou, o aprendente entendeu, mas dali 2 minutos ele já esqueceu, porque ele não estava totalmente inteiro na orientação, né? Do que você falou para fazer. Então, não é por mal, é porque não conseguiu manter, entende? Ele não consegue. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, tá certo? Então, assim, sem julgamento, sem rótulo, com muita empatia, muito respeito por aquele ser humano que está se percebendo incapaz. E ele adoraria sair dessa posição. Quem não, né? Então, tem diferentes tipos de TDA. Além de ser TDA sem o H, tem diferentes tipos. Quando tem impulsividade e hiperatividade, sim, é o tipo hiperativo, ou combinado, quando tem as duas coisas, certo? Quando tem o tipo somente desatento, sem a hiperatividade, é somente TDA, que é só quando tem distração frequente, esquece as regras, por exemplo, não lembra exatamente o que era para fazer, tem dificuldade em seguir instruções completas, porque quando chegar no meio da frase, passou o pássaro aqui, ela perdeu o final da frase, né? E a gente, quando recebe na clínica, como a gente tem essa formação, é uma coisa assim de. O coração meu ficava sempre do tamanho de uma ervilha, porque eu sou muito pela criança, por quem está passando essa dificuldade, né? Porque, confessamente, eu fui descalcúlica muito tempo, né? Até eu me entender, demorou. E eu não tive quem me ajudasse. E eu passei uma trajetória escolar de Fundo 1 e Fundo 2 extremamente massacrada pela matemática, né? Bom, isso daí do TDA, gente, pode ser confundido com preguiça, viu? Ou desinteresse. Ah, mas ixi, mas ele é muito relaxado. E, nossa, não se interessa por nada, não presta atenção quando a gente fala. Não consegue.
presta atenção, ele é subdiagnosticado ou rotulado de uma maneira, assim, de acordo com o senso comum. Não, não pode ser assim. Temos que fazer de maneira que ele tenha uma avaliação diagnóstica correta para que ele comece a ser atendido, né? Tem até um livro muito interessante, eu acho que eu não sei se eu vou colocar depois quando o vídeo for para o ar, um livro chamado No Mundo da Lua, que é do Paulo Matos, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Eu vou dar aqui muitas dicas, gente, de coisas que nós temos, embora a sede de alguns seja em São Paulo, mas você tem acesso no Brasil inteiro a essas instituições. Então, a ABD, Associação Brasileira de Dislexia, Associação Brasileira do Déficit de Atenção e Hiperatividade, o AMA, que é a Associação dos Amigos do Autista. Nossa, a gente tem muitas, ao longo das nossas falas eu vou lembrando e vou contando para vocês, porque isso ajuda, né? Vocês sabiam que a ABD, a neurociência, claro, que pesquisou isso, a questão médica também, não é? Dos oftalmologistas, enfim, existe óculos para disléxico? Nossa, mas como assim? Entra lá lá na Associação Brasileira de Dislexia, que você vai ver de que se trata. Olha que coisa incrível, né? Graças a Deus a ciência está evoluindo e ajudando mais, né? Agora, falamos do TDA, então até aí, ok. Mas quando tem o H, aí é que mora a dificuldade, às vezes, de compreender que essa criança não é sem educação, que ela tem que parar, não adianta falar alto com ela, porque é a mesma coisa que você mandando ela parar, simplesmente mandando parar, dando uma ordem, é como se você quisesse que uma pessoa que tem Parkinson parasse de balançar a bengala. Não tem como, é neurológico, ela não consegue. Então, a gente, a princípio, quando é muito intenso, né, a medicação, sim, é necessária, mas temporariamente, porque aí você vai trabalhar essa questão e vai trazendo, então, ferramentas para que ele consiga se autorregular. E aí a medicação pode ser desmamada e amém, Jesus, né? Porque o cérebro da criança é um negócio em formação. Então, a medicalização, eu acho que eu estou aqui pensando em fazer um vídeo falando só sobre medicalização, sabe? Isso é importante, é sério, né? Mas eu quero juntar mais elementos científicos e tal para trazer isso aqui com segurança para vocês, no sentido de fundamental que estou dizendo. E o TDAH do tipo combinado quando tem as duas coisas, a desatenção e a hiperatividade. O TEA compromete, como eu falei, a comunicação, a interação social, às vezes não quer fazer conexão visual, enfim. Os principais sinais são esses, né, que comumente o pessoal percebe, mas não vamos julgar por esses sinais. Dificuldade de interação social, não quer contato visual, não gosta de ser tocado, prefere brincar sozinho, tem um hiperfoco muito nítido, por exemplo, se interessa muito por mapas, né? A parte geográfica. Então, nossa, sabe, vamos aí um caso que eu tratei um deles, né? O garoto de 8 anos, ele sabia assim a maioria dos rios, oceanos, mares, afluentes, tudo do Brasil. Gente, nesse país de dimensões continentais, ele sabia tudo. O hiperfoco dele era nisso, ele amava isso daí, né? Tinha até a mãe comprou até um mapa grande, né? Um mapa hidrográfico, que, nossa, aquilo era o céu para aquela criatura. E qual o problema, né? E, assim, em sendo adulto, essa criatura deslanchou bastante e chegou a um alto cargo numa instituição, mas até hoje, um pai de família maravilhoso, mas até hoje não faz contato visual. Conversa, flui, nossa, na área de cálculo, lógica, é incrível, mas é um TEA. E aí? Isso não quer dizer, gente, isso não é uma sentença de fracasso, entendam isso.
nenhum dos testes, nenhum dos transtornos são uma sentença de fracasso, de maneira nenhuma, tá? Sensibilidade sensorial, por exemplo, o TEA, se ele tiver aversão a algum tipo de textura, se tiver um alimento que parece aquilo, ele vai rejeitar, não vai querer, porque uma coisa está ligada à outra, né? Então, ele se incomoda, às vezes, com texturas, às vezes com som, com luzes, com odores, e se alguma coisa remete a essas aversões, ele vai rejeitar, lá no processo de aprendizagem no ambiente escolar, tá bom? E outra coisa, criança que tem, aprendente que tem TEA, ser humano, né? Ele não gosta muito de mudar sua rotina. Isso desacerta ele completamente, desacerta muito. Tem um autista maravilhoso, ele chama Marcos Petri. Se vocês tiverem a curiosidade, ele é um TEA nível 3, e a história dele é linda. Vocês procurem acho que é no Insta ou no YouTube, da Mayara Gaiato, que é uma especialista em TEA, e então ela fala assim, que o Marcos Petri é o sonho de consumo de quem é especialista em TEA, porque esse garoto, ele foi diagnosticado com uma semiparalisia quando nasceu, teve muitos problemas de saúde. Aos 6 anos, ele foi diagnosticado com TEA. Nossa, aí isso era de menos, né, para os pais que estava tendo tanto problema, disse que ele não ia viver nem 3 anos, e ele já estava com 6. E hoje ele é um adulto, gente, que palestra, que tem o canal dele. Gente, incrível, incrível. É um negócio assim de emocionar, né? Então, a habilidade, ele é daquele autista que tem de balançar o corpo, bater as mãos assim, agitada, quando está, principalmente quando ele está se expressando, ecolalia, aquela coisa de repetição, né? Ele tem tudo isso. Mas, nessa disfunção, nessa questão do neurodesenvolvimento, desse transtorno, ele aprendeu violão, por exemplo. Uma coisa muito difícil para quem tem esse nível tão intenso, né, do transtorno. Então, Marcos Petri, no canal da Mayara Gaiato. Hashtag fica a dica, vocês vão se emocionar, eu garanto, tá? Então, gente, eu acho que a gente abriu um leque, falando algumas coisinhas para vocês sobre esses assuntos que a gente vai desenvolver ao longo desta série que a gente começou hoje, tá? Então, são apenas alguns desafios que podem ser encontrados e que vão afetar, claro, o desenvolvimento, a aprendizagem das nossas crianças, né? E hoje eu queria contar o nosso causo, é a marca do nosso canal, eu não posso deixar de contar. Senta lá que já vem história, minha gente. Até eu vou me ajeitar aqui na cadeira. Eu tenho que ler literalmente. Então, eu vou tirar o foco do olhar de vocês, porque eu vou ler a história, né? Foi um conto autoral, mas é um negócio que eu não consigo. Ele é meio compridinho. Vamos lá. Nick tem 10 anos e ele vive com os olhos sempre abertos. Demais, como se o mundo estivesse prestes a começar toda vez. Ele mora numa casa simples com a avó que o criou desde bebê. Ele acorda cedo, pega a mochila, mas ele se atrasa quase todos os dias. Ou ele esquece a garrafinha, ou ele esquece a apostila, ou ele esquece o lanche. Na escola, ele é conhecido por 2 apelidos: o distraído e o hiper. Durante as aulas, ele se levanta da cadeira, aponta o lápis 3 vezes seguidas, deixa cair o caderno, fala alto, fora de hora, faz pergunta que não tem nada a ver. Mas também é o primeiro a levantar a mão quando a professora pergunta sobre dinossauros, futebol e planetas. Ah, Henrique tem ideias muito boas, mas nenhuma delas cabe em linhas retas, com facilidade no papel. Ele não consegue fazer isso. A letra dele é tão difícil de entender que às vezes nem ele consegue. A professora pergunta: o que você escreveu aqui, Henrique? Ai, não sei. A matemática, então, virou o maior pesadelo dele. Ele troca sinal, inverte os números, erra na tabuada que ele já trabalhou e decorou 1000 vezes. Ele continua errando. Então, a professora começou a observar mais de perto o Henrique. Espera aí, ele tem a cognição preservada. Ele é criativo.
É uma criatividade pulsante, porque toda hora ele traz ideias, mas ele tropeça em tarefas que a maioria das pessoas, das crianças, consegue fazer e domina tranquilamente. Então, gente, tem dados reais aí da Organização Mundial de Saúde, isso é um comentário, né? Que segundo os dados da OMS, o TDAH afeta de 5 a 7% das crianças em idade escolar. Gente, é uma porcentagem alta, em termos assim de Brasil, né? Muitas ainda dessas crianças passam despercebidas e são taxadas por malcriadas e desorganizadas ou preguiçosas, ou agitadas demais, enfim. Além disso, de 3 a 5, ainda segundo a OMS, de 3 a 5% das crianças têm algum transtorno específico de aprendizagem, como esses que a gente falou aí, né? E são rotuladas ou porque sofrem em silêncio, ou porque são rotuladas por algo que elas não compreendem, na verdade. É porque elas não estão compreendendo, não é porque elas querem, né? Então, Henrique, com muitas dessas crianças que a OMS classifica, ele começou a dizer frases assim: eu sou burro, minha cabeça não funciona, eu não vou aprender nunca. Mas a professora não deixou isso passar batido. É isso que foi legal na nossa história aqui. Chamou a avó, porque ela que trazia o neto para a escola, ele ficava mais tempo com ela, explicou que Henrique poderia estar lidando com algum transtorno, aqui para nós, do neurodesenvolvimento, que aqui nós já conversamos sobre isso. E que isso não era uma sentença, mas era um convite à escuta e à adaptação a outras estratégias de ensino-aprendizagem. Então, juntas, elas buscaram uma avaliação com a psicopedagoga e precisou, sim, de uma avaliação neuropsicológica também. Às vezes, completando isso, a gente consegue fechar um bom estudo de caso, sabe? Então, as avaliações trouxeram o que a professora já estava intuindo: TDAH do tipo combinado, com traços de disgrafia e com traços de descalculia. Não é uma sentença, falei antes, né? Então, a escola se mobilizou e ele passou a fazer as avaliações oralmente, usar fichas coloridas, porque ele era um estilo de aprendizagem visual, gravar áudios ao invés de escrever textos maiores. Então, ele começou a fazer sessões com a psicopedagoga em atividades também de psicomotricidade, porque ela tinha também essa formação. E a professora percebeu que o Henrique aprendeu mais nos 2 últimos meses do que no ano todo, até ele ir para o atendimento, né? Então, e o mais bonito é que ele voltou a sorrir em sala de aula, porque ele voltou a se sentir capaz, entende? Voltou a levantar a mão, voltou a ver como ele era alguém capaz. E aquelas ideias de Jerico, de falar, eu sou burro, eu não consigo aprender, isso aí já foi ficando mais longe, mais longe. Então, numa reflexão em dados reais, gente, segundo o Ministério da Educação, o número de crianças com laudos de transtorno do neurodesenvolvimento matriculadas na rede pública mais que dobrou nesses últimos 5 anos. Gente, isso é assustador. Mas o número de professores com formação específica para lidar com essas condições ainda é muito pequeno. Gente, passaram pelas minhas mãos turmas e turmas de especialização em psicopedagogia, em neuroeducação, mas ainda assim falta muito mesmo. E eu acho bacana que os professores estão buscando essa formação por eles mesmos. A gente não tem que esperar que o governo faça, que não sei quem diga, não. Vamos procurar a nossa atualização sempre, independendo dessas questões, né? Se a coordenação propôs, se a escola, se o colégio vai pagar, o colégio que você trabalha, vai na sua, né? Você está se enriquecendo. Bom, Henrique, então, é só milhares de estudantes brasileiros que carregam pesos invisíveis nas mochilas, entende? Não é só o peso dos livros físicos, carregam também pesos invisíveis nas mochilinhas deles. E tudo começa a mudar quando alguém decide enxergar qual é a causa desta queda no desempenho das notas, nas avaliações e alterações no comportamento, porque alguém conseguiu perceber. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesta frase de fechamento que eu vou falar agora. Literalmente, às vezes a criança mais inquieta da sala é a que precisa de mais calma. Às vezes a mais desorganizada
é a que mais deseja ser compreendida. E às vezes basta um olhar atento para mudar tudo isso, mudar todo esse cenário, para que ela descubra que aprender, sim, é possível. Ela só precisa que seja do seu jeito, do jeito que ela consegue. Então, o que eu peço muito é a empatia, é o respeito, é ser por eles, sabe? E quando a gente estiver com eles, fazer uma entrega total, sabe? Você está pleno naquilo que está fazendo para que ele vá ficando pleno naquilo que faz. Então, no próximo vídeo, eu vou continuar com essa conversa, trazendo mais detalhes destes transtornos que eu falei e de outros transtornos do neurodesenvolvimento. Eu acho que esta série vai ter uns 3, 4 vídeos, vamos ver. Pode ser que eu inclua nisso a questão da medicalização, eu estou pensando conforme vai fluindo, né? Então, a gente precisa realmente dessa questão de estratégias conscientes, de um trato muito delicado com essas coisas. E principalmente da empatia. Se coloque no lugar, calça o sapato daquele que está com dificuldade. Pronto, muda tudo, né? Então, estamos assim combinados. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, compartilhe com pessoas que são da educação, são da área da saúde, familiares, amigos, com quem você acha que se importa com os problemas da criança. E aí, para que todo mundo venha acompanhar a parte 2 dessa nossa série, né? E aí pode ajudar ainda mais pessoas a ajudar mais crianças e a enxergar essas crianças para além do rótulo, que é o que menos importa para nós.